Tá bom? Pode falar. Boa noite, pessoal. Agora nós estamos ao vivo, estamos iniciando. Paty, nós estamos esperando você. Né? Me faça o favor de entrar para nós dividirmos nessa tela aí, tá? Tá aqui, ó, pode ver. Aqui? Permitir? Isso. Eu não tenho que fazer? Ainda não entrou, já vai entrar. Aê! Agora sim. Ei, boa noite. Ajeitar essas coisas Deixa eu aqui. me ajeitar aqui para não ficar com a testa cortada. Pronto. Às vezes a gente tem que fazer um treininho antes, É sabe? verdade. Mas essas coisas são coisas que não vão tirar fotografia, não, para usar para Né? Playboy. Então nós temos que fazer a informação, né? Exatamente. Então, senão a gente não estaria fazendo esse ensaio com essas coisas de Saragossa, assim, né? É você de camisa, de frio, e eu de camiseta. Em Pois Salvador é, tá calor. estamos no mesmo país, parece que não estamos num continente, né? Não é verdade? Vamos ver como é que tem esse povo aí. Então, vamos aguardar mais um A pouquinho. O gente pessoal espera está um começando a pouquinho. entrar. É, vou começar a Deixa eu dar uma conversar daqui a ajeitadinha pouco. aqui, pra gente ficar bem no meinho. Acredito que tá bacana. Acredito eu, não tenho certeza, mas acredito que sim. Vamos ver. Tá entrando bastante na Terra, mesmo. Quantos a gente tem o quê? Acho que 13, 13 pessoas. não é isso? É, quiser Não sou começar, a gente muito. vai, né? Conversando e o Hã? pessoal vai entrando. É uma hora preciosa, Pois é, porque na realidade, essa é a minha convidada, doutora Patrícia Viana. Ela é nutricionista funcional, aliás, uma boa nutricionista funcional, para falar do que nós pleiteamos para vocês, falar o fidedigno, né? Ou seja, informar, não desinformar. E isso é que nós vamos manter dentro da fidedignidade, da credibilidade do que nós estamos tentando fazer. E vamos fazer, né? Por isso, as pessoas que estão dividindo as lives com a gente são pessoas que têm embasamento técnico, teórico e científico para falar dentro do contexto geral e principalmente do contexto do que é proposto para ser falado, para que vocês sejam bem informados e não desinformados, que vocês têm mais desinformação que informação. Então, vamos fazer exatamente o que é real. Vamos colocar as coisas que são reais. Então, hoje, como é a segunda live, né? Eu sou o Dr. Jurema, eu sou médico quântico, eu sou neurooftalmologista de formação, que tem umas das especialidades, e exerço a medicina integrativa. Né? Na minha convidada, me com toda a apresento, honra, vou me apresentar. Eu sou é, Patrícia Guimarães, nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica funcional e uma eterna estudiosa, né? Como o doutor Emmanuel falou, é muito importante, principalmente nos tempos de hoje, que a gente tenha consciência de buscar informações verdadeiras, fidedignas, embasadas em conhecimento científico,
para que a gente consiga absorver as melhores partes desse tipo de informação, né? Muita desinformação, informação errada, traz mais problema do que solução. Então, hoje, eu recebi esse convite com muito carinho e muita honra e vamos aqui partilhar nosso conhecimento, né? Doutor Emmanuel na área excelente dele de medicina, eu na minha área de alimentação, para a gente tentar ajudar todas as pessoas que têm acesso a tentar passar por esse momento de pandemia de uma forma mais saudável possível. Exatamente. Que maravilha, viu? As pessoas, assim, você vê que não precisa, é um bate-papo, entendeu? É um bate-papo, é uma conversa que nós estamos ter. Isso é para nós empreendermos, entendermos certas coisas que a gente pensa que sabe e não sabe. Nós que pesquisamos, pensamos que sabemos, não sabemos de muita coisa, não é pouca coisa não, muita coisa. Porém, filtra-se essas coisas para quê? Para poder informar vocês e todo mundo, até nós mesmos, da fidedignidade do que vai ser transmitido. Como existe uma relação muito próxima entre suplementação e imunidade e dentro desse contexto vai entrar a alimentação. Dentro da suplementação, qual é o organismo, veja vocês, qual é o organismo que vive sem se alimentar? Tem que se alimentar. Chega um ponto de qualquer área e qualquer período da vida da gente em que acontece o quê? Você tem que se alimentar de oral, principalmente o ser humano, e você não consegue comer o suficiente para quê? Para que o que você gaste no dia a dia seja suplantado, seja, você já tem aquilo dentro para que aquilo seja reconstruído dentro do seu sono, que é o que acontece. Você tem que dormir durante o sono, principalmente o sono REM, é que você tem que acessar, você não, o seu organismo na fase inconsciente, ele vai acessar áreas e em situações de necessidade justamente do que ele precisa. Se você não oferecer o que ele precisa, você não ter o que ele precisa, ele vai ser deficiente. E o que a gente pensa com relação a isso? É que ele seja eficiente, não deficiente. Por quê? Porque se nós oferecermos a matéria-prima, ele vai automaticamente, eu estou falando mais especificamente do organismo humano, ele se reequilibra os seus estados teciduais, ou seja, o tecido do organismo, as várias áreas em que nós chamamos de campos de eficiência ou deficiência, né? Então, todas as vezes que esses campos estão equilibrados, nós compartilhamos entre nós mesmos esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem a partir do momento em que ele encontra a matéria-prima para repor. É que nem mais ou menos, se você quiser construir um prédio. Se você quiser construir um prédio, você tem que ter cimento, tem que ter tijolo, né? Tem que ter quem coloque aquilo lá. Tem que ter quem faça a mistura do cimento com a areia. Para quê? Para que aquilo, quando estiver tudo prontinho, acessável, o que vai acontecer? Os trabalhadores vão lá, vão pegando aquilo ali, ó, e vão construindo o prédio. E esse prédio, quanto melhor a qualidade do material em que ele acessa e que ele vai fazer, ele vai ser reerguido dentro de uma estrutura elencada e dentro de de suportabilidade
de qualquer ataque até, em termos relacionais. Eu estou fazendo uma comparação entre o nosso organismo para vocês entenderem melhor. Então, existem situações, existem cimentos, existem areias, existem ferros, existem esses elementos que vai construir prédio, os elementos que vão fazer nós construir o nosso equilíbrio. É a segunda vez que eu estou falando em equilíbrio. Né? O equilíbrio é aquilo que não vai deixar gerar e não vai deixar progredir para as fases mais maléficas de uma síndrome que nós temos total consciência que ela existe e total consciência das informações que vocês vão receber e estão recebendo, de como se processa isso. Vamos falar da vitamina C? Sim. Por que a vitamina C tem que ser usada? Por quê? Porque a vitamina C, ela vai atuar em cima dos leucócitos. Leucócito é um soldado extremamente potente. Né? Esse soldado, ele tem que ter um escudo, ele tem que ter uma espada, ele tem que ter... Isso, você tem que ofertar isso para ele. Ele tem a mão para receber, a outra para receber, e você tem que ofertar aqui o escudo, um escudo. Se você ofertar, por exemplo, um escudinho desse tamanho, né, ele vai ficar sem defesa. Ou seja, vamos dizer que o escudo grande é a vitamina C. E o escudo pequenininho seria o concorrente da vitamina C. Ou seja, seria um açúcar. Um açúcar. Se você tomar, por exemplo, um suco de laranja, que eu falo, e você está pensando que está se alimentando excelentemente bem, você está pensando que está. Porque dentro do suco de laranja existe um açúcar. Esse açúcar nós não temos condições de digerir. Só que esse açúcar ele tem uma fantástica avidez, ou seja, atração pelo braço do soldado. O soldado é o leucócito. E se ele chegar no braço do soldado primeiro, que é um escudo pequenininho, ele não vai ter condições de segurar o grande em cima. Agora, se o grande chegar primeiro, ele não vai ter condições de... Porque o pequenininho não tem vez. Então, por que serve a vitamina C? E diminuir o consumo de açúcares e carboidrato. Carboidrato, no caso, é porque no final da cadeia vai dar um açúcar. Tá? E o açúcar, que você pensa tudo com suco, então coma a fruta. Coma a fruta. Não faça suco da fruta. O Papai do Céu, ele não é tão sacana, não é tão danado assim, como todo mundo pensa que ele é. Então dá veneno? Não. Ele dá o antídoto, você tem que achar onde ele está. Como é isso? Ele é fantástico, né? Com certeza. A hora que isso chega na sua mão, é enormemente bem recebido. Enormemente. Quando isso chega na célula do linfócito, ele automaticamente vai lá para dentro. E esse soldado que recebe essa informação que vem da vitamina C, ele tem que ter 50 a 100 informações dentro dele que ele fica fortão. E quando ele fica fortão, aí diz assim, ele dá a ordem para que os outros soldados, que dependem da ordem dele, saiam fortificados. Quando isso acontece, exatamente dentro de solução da vitamina C, ele já tem uma fortificação leucocitária, uma fortificação do soldado. O que faz, por exemplo, o sulfato de zinco?
Né? Se, por exemplo, o vírus, que ele tem umas características muito peculiares, ele invade a célula, ele chega e entra na célula. Né? É quando ele entra, ele começa a se reproduzir em 1, em 2, em 3, em 4, em 5. Se existir uma substância que, dentro dessa célula, abre o canal, um canalzinho, uma garagem, né? Uma tampa de uma garagem, a entrada abriu, e aqui fora é ofertada para você o zinco, de uma forma suportada ou não, esse zinco entra na célula. O vírus já está lá. O vírus já está lá dentro. Quando o zinco entra, ele não deixa esse vírus se alimentar de uma enzima chamada RNA polimerase e não produz. Ele não produzindo, não deixando produzir, esse vírus não consegue, ele não consegue se multiplicar, ele não consegue fazer de 1, 2, 5, 10, 20. Ele para. Quando ele para, os nossos soldados chegam com ele lá e comem ele. Quando existe isto, que os nossos soldados comem ele, existe uma reação que vai produzir uma proteína chamada anticorpo. Então você já está imunizado contra aquilo lá. Como nós somos umas pessoas que são teimosas a vida inteira, nós vivemos comendo coisa que inflama, nós vivemos preocupados com coisas que não nos devemos preocupar. Amanhã vai acontecer uma coisa, mas eu estou sofrendo hoje. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou pensar nisso. Hoje não. Hoje eu tenho que pensar no que vai acontecer. Eu viva o agora, não vivo amanhã. E nem deixo ontem abalar você com o que aconteceu. Você não tem como mudar. Então, o ômega 3, ele faz isso. Ele balanceia também. Então, vejam, o que eu estou dizendo aqui são situações que você pode oferecer ao organismo, ou por alimentação, ou que a alimentação, a doutora Patrícia vai falar isso daqui a pouco, que a alimentação não vai, às vezes, suprir a necessidade. Então, a gente, eu tenho que comer uma tonelada de laranja. Não, você tem que comer de laranja e supre com o que falta. Né? O hormônio D3, chamada famosa vitamina D3, né? Foi promovida, né? A status de hormônio. Exatamente. Ela tem um status hormonal, mas ela é conhecida basicamente como quê? Vitamina D3. Como ela é uma vitamina que vive no óleo, na parte lipídica, no óleo, então ela tem uma capacidade de dominar, de ordenar um terço do nosso genoma, nossa capacidade informativa de DNA e RNA. Né? O vírus tem um tipo de RNA, por isso que ele pode mutar. Né? Ou seja, é uma fita simples de RNA. Mas aí tem um zinco que chega lá e não deixa ele chegar muito longe. E a vitamina D3, ela também pode promover a apoptose, né, dessa célula. Exatamente. Então, ela mata antes do vírus começar a se replicar. Exatamente. Quando ele vai tentar se replicar, se nós soubermos que isso aí causa a morte celular e diminui quem toma leite demais, né? Pensa que, eu tenho osteoporose, vou tomar leite para ficar melhor. Aí, pum, toma leite. Né? O leite só não vai para o osso, vai para qualquer campo, menos o osso. Né? E você não bala no leite. Né?
Né? O que você Inflamando faz? ainda Ele mais. gruda na parede do vaso, ele vai lá e gruda na parede, pum, e começa uma reação de oxidação, de oxirredução, no caso. Né? Aí vocês têm aquela ideia de que o colesterol, a ideia de aquela coisa ruim, horrível. Ele percebe que isso está lá, e na hora que ele percebe, diz assim, vou lá consertar esse incêndio. Quando ele chega lá, ele pega, puf, só que ele levou um tuquinho de água assim, ó, e o incêndio estava desse tamanho. Não adianta. Não, aí puf, o LDL oxidado, aí sim, ele vai fazer mal. Então vejam que dentro desse sistema todo, que eu falei para vocês, da suplementação, se isso funciona de uma maneira harmônica, vai mexer lá no intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, vou repetir novamente, é onde é o maior produtor de nossos soldados. E esses nossos soldados, se nós estivermos dentro desse status quo de equilíbrio, esses soldados vão ser produzidos de uma forma potencialmente efetiva. Quando chegar nesse ponto do potencialmente efetiva, é aí que o intestino começa a funcionar de uma maneira emitindo, produzindo situações que levam a gente a ser mais protegidos. Ou seja, existe um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é um estado de alcalinidade. Ou seja, o pH, digamos que fique bem aqui assim, daqui para cima ele vai ficar 7, 8, 9, 10, para cá. Daqui para cá, ele vai ficar 6,5, 5, 4, aliás. Então, o próprio organismo, o nosso próprio organismo tem a sua inteligência natural para que, se ele tiver todo esse cabedal de oferta e dentro de uma alimentação balanceada, dentro de uma alimentação que a doutora Patrícia vai referir e ofertar o conhecimento dela para vocês de forma brilhante que ela é. Ela brilha mais ou ela brilha menos? Ela sempre brilha. E vejam que isso é que vocês vão receber dessa profissional. Isto é o equilíbrio. Essa coisa de equilíbrio nós chamamos de homeostase. Né? Homeostase. E, às vezes, nós temos que oferecer para a gente determinados minerais, né? Que eu vou falar deles na outra live, desses minerais, como você oferta para quê? E ela vai falar um pouquinho disso agora, né? Ela vai começar com vocês. Para quê? Para isso se equilibrar. Essa é a maravilha. Se você chegar neste patamar, você não vai partir para a segunda fase do ataque viral. Ou seja, você não vai ter sintomas patentes. Você vai ter sintomas leves. E mesmo que o vírus é traiçoeiro, a hora que você se é infeccionado por esse vírus, 6 horas depois, você já é um infeccionante. Então, e você pode ter de 3 a 5 dias para aparecer uma coisinha, mas você já está passando esse vírus. Ao passo que, se você tiver nesse patamar de equilíbrio, dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque você, no estado desse equilíbrio, tem matéria-prima. A matéria-prima equilibra. Ela, equilibrada, produz um acesso ao que o sistema imunológico precisa para se reproduzir. Ele fica forte. E aí vem o quê? O ataque que vier. Do que vier, fungo, o Raimundo Nonato pode vir, não tem problema não. Você, pum, você está preparado. Forte. Tá forte, ó. Exatamente. E Doutor, você não vai...
É. E você ainda ri dele ainda, porque ele vai parar no Exato. meio do caminho. Quando o Com senhor isso, fala de, diga, quando o senhor fala de medicina integrativa, é um conceito que hoje as pessoas vêm usando muito, né? Medicina integrativa, há poucos anos atrás você não ouvia isso. Então, eu acho muito importante, porque eu sempre falei com os meus pacientes, nós não temos uma caixinha para cada órgão dentro do corpo. Todos estão juntos, né, dentro do mesmo sistema. Então, quando a gente entende a medicina mais antiga, como o oftalmologista só olha o olho, o nefrologista só olha o rim, o hepatologista só olha o fígado, às vezes a gente deixa de achar a causa real do problema, porque você só está focado em um órgão que está localizado e em sintonia com todos os outros do organismo. Né? Então, esse conceito de medicina integrativa, para mim, resgatar isso está sendo uma felicidade. Encontrar profissionais assim como o senhor, que enxergam o paciente como um todo, que tem essa visão de que uma dor de cabeça, às vezes você não precisa tomar um remédio fortíssimo. Quantos pacientes já chegaram para mim com crises de enxaqueca, tomando medicamentos que acabam com o sistema imunológico e o problema era intestinal? Né? exatamente. E assim, o médico ele não tinha esse direcionamento de enxergar. Então, medicina integrativa, para mim, é o que vai levar o futuro, né, os pacientes ao equilíbrio. Né? O equilíbrio junto com a nutrição. Que é como o senhor falou, a gente precisa de toda essa matéria-prima que vem dos alimentos, que vem dos suplementos, para que a gente consiga atingir esse nível máximo de saúde. Né? Hoje a nutrição ela está assim no auge, né? Isso para mim é bom e é ruim. Eu relutei muito em começar a fazer live e essas coisas online, porque quando eu abria meu Instagram, que eu via blogueira falando de nutrição, eu ficava angustiada, né? Agoniada com essas informações que vinham não sei de onde, então, assim, coisas Isso que a vai gente tinha continuar que existindo. a gente tinha que ficar debatendo, até assim, os próprios pacientes começavam a questionar no consultório, mas a blogueira fulana de tal disse que sim, assim, assim é bom, né? Então, no início isso me fez, sabe, não querer me aproximar muito desse mundo virtual, não. Mas depois eu refleti melhor e eu entendi que quando você estuda, você pode ser uma ferramenta de melhora, né? De informações reais e de informações científicas. Então, assim, minha visão tem mudado um pouco. Essa é a primeira live que eu estou fazendo nesse período todo de quarentena. Aceitei esse convite do senhor. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Mas nesse sentido mesmo, de tentar levar informações sérias, né, para a população. O senhor começou falando da vitamina C, que é importantíssima, né, para o nosso organismo, e do suco de laranja. Em relação a sucos, que eu costumo falar, sempre prefiro a fruta. Por que sempre prefiro a fruta? A quantidade de nutrientes, quando você consome uma fruta, ela está ali equilibrada. A natureza é perfeita. Né? A gente vai consumir não só um determinado tipo de nutriente, mas além de vitaminas, minerais, da fibra, outros compostos bioativos, outras substâncias que estão presentes naquele alimento, que junto com tudo vai fazer o efeito potencial máximo que ele precisa no nosso organismo. Já no suco, por exemplo, o suco de laranja, que é o mais comum, né? Que a gente cita sempre. Para fazer um copo de suco de laranja, normalmente a gente precisa de 5, 6 laranjas. Você chupa 5, 6 laranjas de uma vez? Normalmente não. Né? Então você tem uma quantidade concentrada de açúcar, o próprio açúcar da fruta, que é a frutose, e você ainda coa. Você tira toda a fibra que poderia ainda ajudar a não liberar essa frutose de uma vez, a gente ainda coa. E muita gente ainda acrescenta açúcar. Porque faz o suco, E fica aí sem que tá gosto. E aí é que vira a bomba total. Né? Então, é sempre mais você interessante comer a fibra, comer a fruta e chupar laranja com bagaço, comer a fibra e evitar grande quantidade de suco, né? Deixar suco
vai sair um dia, né? Vai para algum lugar, melhor do que beber refrigerante, mas é esporádico. No dia a dia, preferir fruta. E bebe o quê? A gente bebe água. É para beber água, É. né? Eu Não é chamo para de beber. refresco, né? Eu chamo de É. refresco. Né? Quer Ou um tomar com refresco. gostinho? Faz um Bota refresco, né? espreme um limão ali na hora. Outra coisa É. importante em relação à nutrição de vitamina C, a vitamina C ela é uma vitamina muito instável. Ou seja, ela se perde muito rápido. Né? Quando você bate o suco de laranja, só o bater do liquidificador, a vitamina C já foi embora. Então, mais um motivo para a gente tentar consumir o alimento na sua forma mais natural. Vitamina C, acho que é uma das mais sensíveis que tem. Ela é sensível à temperatura, ela é sensível à agitação Ó, mecânica, ela é sensível à luz. Então, vitamina você C, espreme, tá já espremendo. foi, né? Já perdeu bastante. Muito vitamina C. Claro que não é um suco de laranja que você vai tomar na sua vida que vai ser o fim de tudo. Mas as pessoas que tomam, só almoçam tomando suco, né? Que fazem isso rotineiramente, elas não estão fazendo uma coisa boa, né? Interessante para a saúde, como se pensa. Enquanto tem, toma um copo, né? É isso. Em relação à suplementação de vitamina C, é importante a gente ter certo cuidado também, principalmente pessoas que têm problemas renais. Porque a vitamina C em excesso, ela pode precipitar e formar o cristal de oxalato de cálcio. Então, se você já fez algum exame de urina e viu ali formação de cristal de oxalato de cálcio, você é uma pessoa que não pode tomar 1 grama de vitamina C todo dia. Né? Você deve tomar uma dose menor, de preferência até 400 miligramas de gotinha, em vez de comprar aquela efervescente que perde demais também, comprar de gota e pingar na boca. Né? E de tempos em tempos, ir avaliando essa questão do cristal de oxalato de cálcio, que é importante também. Né? Tem que ter esse cuidado. Então, pessoas que têm problema renal, têm que avaliar muito essa questão da quantidade da vitamina C. E mulheres, né, tem a questão da vitamina C importante para o colágeno também. Todo mundo quer ficar novinha, bonitinha. Então, a vitamina C, ela participa da síntese do colágeno. Muita gente toma colágeno e esses colágenos comuns que a gente vê aí na farmácia, eles não têm vitamina C. Então, você está jogando dinheiro fora. Né? Tem que fazer uso do 20% colágeno. de absorção só. Se der. Se der, né? Junto com uma fonte de vitamina C, que é importante. Eu vi uma pergunta ali, os melhores suplementos para a época de pandemia. Como o doutor Emmanuel falou, são suplementos que fortalecem a imunidade. Ele citou o intestino. Né? O intestino é o segundo cérebro. E por que o intestino? Por que o intestino é tão importante? Porque é lá onde acontece a absorção de tudo que a gente come. Então, assim, você é o que você come. Você é o que você come, o que você absorve, o que você Você é o consegue que você digerir, come. Né? o que você consegue digerir, o que você consegue absorver e o que você vai eliminar. Então, às vezes, pessoas que fazem uso, por exemplo, de medicamentos da família dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, e etc. Dexaprazol. O uso crônico desses medicamentos, eles vão interferir na absorção dos nutrientes. Porque você não vai ter o ácido clorídrico no estômago, que é importante para ionizar, para solubilizar. Então, você vai comer um alimento Manutenção super do pH. nutritivo, né? Vai alterar o pH, vai comer um alimento. Estou fazendo uma dieta maravilhosa, mas eu uso omeprazol. Então, eu vou comer um prato assim maravilhoso e eu não vou absorver. Eu não vou ter absorção daqueles nutrientes, porque o meu organismo ele não vai conseguir separar aquelas vitaminas pela falta do ácido clorídrico no estômago. Então, eu não sou contra o uso do medicamento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu falo, olha, às vezes o nosso corpo ele está num estado tal que você precisa usar
o medicamento por algum motivo. O que é que eu sou contra? Eu atendo muitas pessoas que estão, por exemplo, fazendo uso ad eterno de omeprazol. O médico passou e nunca mais eu Isso não voltei é e eu tão melhorei e infrequente, continuei né? usando. Exatamente. Isso não é tão infrequente. É frequente, é muito frequente, É. né? Eu estou Então, sendo mais assim, ponderado. é muito frequente acontecer isso. Então, eventualmente você pode precisar de um medicamento? Sim, mas você não deve utilizar esse medicamento sem encontrar de fato a causa desse problema. Eu falo que isso é jogar sujeira embaixo do tapete. Né? Você está escondendo ali o problema, você está jogando embaixo do tapete, porque você acabou com o sintoma, mas você não buscou, de fato, a solução do problema. Então, quando a gente fala de trato gastrointestinal, né, a mastigação, a digestão começa na boca. É você mastigar bem o alimento, comer com calma, concentrado no que você está fazendo. Né? Não é comer digitando no celular, nem comer assistindo televisão. Na hora que você vai procurar a última garfada, o garfo já está vazio. Você não Aí achou mais você comida. já fala do exercício físico, que é justamente onde entra aí, né? Exatamente. Né? Então aí você tem toda essa questão do trato gastrointestinal, o intestino. Quando eu faço uma pergunta no consultório, por exemplo, e aí, como é que é seu intestino? Ah, eu faço cocô todo dia. Né? Então, tem muito essa questão. Aí eu pergunto às vezes, como é seu cocô? E a pessoa me olha assim, que intimidade é essa? A pessoa tá me vendo a primeira vez, já tá perguntando como é meu cocô, né? Porque isso tem muito a dizer em relação de o ritmo intestinal, é uma função do intestino. Se você vai ao banheiro todos os dias, ótimo, mas como é a característica das fezes? Né? Tudo isso dá ideia para a gente investigar. Então, todo mundo que está ouvindo em casa já parou para olhar o cocô? Se boia, se afunda, Eu vou ver se eu passo uma foto aqui. Só um minutinho, que não eu já é? passei uma Pode foto. perguntar. Se é de pedacinho, né? Se é ressecado, se às vezes fere, se sai com sangue, se sai com muco. Então, tudo isso são coisas importantes para a gente avaliar o estado de saúde intestinal, né? Esse estado de saúde intestinal, ele otimizado, como o doutor falou, a gente precisa ter ele otimizado para que nossas células de defesa funcionem bem, para que a gente consiga absorver melhor os nutrientes, para que o nosso corpo aproveite de fato esses nutrientes, para que o seu sistema imune ele esteja realmente fortalecido. Então, não pode ter vergonha de falar de cocô. Tem que falar mesmo, principalmente quando for no nutricionista. Eu vi aí uma pessoa falando, que eu só não vi quem foi, que comentou sobre complexo vitamínico. O que a gente precisa ter cuidado em relação a complexo vitamínico? Existe um mecanismo de absorção no organismo que exige uma razão molar. O que é isso? Por exemplo, os nutrientes, foi Antônio, exatamente, foi você, Antônio Neto. Existe Enquanto ela fala aí, nutrientes. vocês olham. Olha lá, ó, intestino. Existem Na verdade, são nutrientes várias coisas. que competem entre si. Por exemplo, se eu tomo um suplemento desses comuns de farmácia que tem ferro e zinco, eu não vou conseguir absorver, porque eles vão competir. Né? Então, tem cálcio e magnésio. Eu tenho que ter uma razão molar de duas moléculas de cálcio para uma de magnésio. Senão, eu não vou conseguir absorver de forma adequada. Por isso que é importante você buscar um médico, né, que trabalhe dessa forma integrativa, ou um nutricionista que tenha esse tipo de conhecimento para manipular uma fórmula específica para você, baseada a partir de exames para o que o seu corpo precisa, para que você tenha realmente o potencial absortivo melhor. Você paga caro, às vezes, numa fórmula
de suplementação, um composto desses comuns, e de 100% que tem ali de tudo, você consegue absorver 10, 15%. Né? E acaba jogando dinheiro fora, porque o organismo ele não absorve. Ali o sono, ó, na imagem, o sono em primeiro lugar. O sono, ele é tudo. E tá aqui, Né? ó. Você vê que nós estamos falando exatamente do Exatamente a ciclo. mesma coisa. Quando a gente dorme bem, eu sempre falo com meus pacientes assim, a hora que você dorme é a hora que o seu corpo mais trabalha. A hora que você dorme é a hora que o seu corpo mais trabalha. No seu sono é a hora que você está renovando suas células, que você está produzindo, programando o seu organismo para o dia seguinte, né? Em relação a nutriente, a hormônio. Então, quem não dorme Colocando o que bem, gastou no lugar. repondo o que gastou, né? Eliminando o que não Tá? presta. Você quer ver uma coisa Por isso que dá interessante? vontade de fazer cocô de manhã, vocês sabiam? E isso, e todo mundo observar isso, ó. Quando você dorme a noite inteira e você faz o primeiro xixi do dia, ele não é super concentrado? Mesmo que você tenha bebido bastante água, a primeira urina do dia ela é sempre muito concentrada. Por quê? Porque o seu corpo passou a noite inteira trabalhando para desintoxicar, para jogar, eliminar as coisas da E urina. aí, Paty, deixa eu ver aqui. O Antonieto 31. O que ele diz aqui? Espera aí. Eu vi uma pergunta para você. Ele falou eu acho que eu vi, ele falou que usa o Optimin, né? Isso, do Optimin, ele é É, fracionado em 3 doses. isso. Eu conheço E esse as suplemento. quantidades de vitaminas, exatamente, eu quero que você fale que a gente pode complementar. Né? As quantidades de vitaminas são diferentes para mim, Isso. que tenho 1,80 m e mais de 100 quilos. Ele sempre ajudou muito. É difícil Eu vou deixar. avaliar, né? É, É difícil avaliar assim por peso e altura. Eu conheço esse Optimin. Ele é uma das poucas opções que eu costumo recomendar quando não se tem jeito. Eu estou precisando, tipo assim, você avaliou a pessoa e viu que ela está realmente necessitando de uma quantidade de vitamina e mineral para ontem, que você não tem como dar jeito. Ok, ele tem inclusive nesse Optimin um blend de compostos bioativos, ele tem um blend de blend, brócolis em pó, blend, vocês né? entenderam? É uma Uma mistura, mistura. né? Uma mistura de outras substâncias além das vitaminas e minerais. Então, assim, não é ruim, não é um Até o suplemento pessoal ruim, pergunta né? quem é que estamos passando. Acabei de receber um aviso aqui. Inclusive, ele é caro, ele é bem caro, mas não se compara a uma fórmula manipulada para você. Quando você faz uma avaliação, você faz os exames, você vê realmente qual é a sua necessidade, você tem uma prescrição individual, aí você tem outra qualidade de suplementação. Você tem outra qualidade de efeito, você tem uma resposta muito melhor. Né? E não é interessante, assim, também não é o objetivo da pessoa suplementar para todo sempre. Né? Você faz uma reposição. Eu vou usar essa vitamina direto. Não é interessante, porque às vezes, nesse momento, o seu corpo está precisando dessa, mas lá na frente vai estar precisando de outra diferente. Né? Então, Pessoal, é importante. desculpa, Patrícia. A Não, doutora pode Patrícia, falar. ela tem tanto conteúdo que. Que ela fala demais. Não é isso. Eles têm que deixar eles tirarem Vou precisar de umas 5 lives para falar disso. Não, mas nós vamos fazer. E não pensem em vocês que ela não vai voltar, ela vai voltar. Tá? Eu também quero que ela volte. Se vocês querem, eu também quero. E nós vamos arquitetar isso de um jeito que vocês estamos abrindo agora esse espaço
eu fui até um pouco indelicado em interromper a doutora Patrícia, mas não interrompi, ela falou exatamente Não, o que precisava ser falado. E para vocês verem que informação é a coisa mais potente, a informação correta, mais potente que existe hoje no planeta. Ó, o Roberto está se perguntando aqui, que se renova os suplementos de colágeno, é válido para a saúde? Renova é uma Doutor, marca? Seria uma renova, marca? Renova? eu acho que ele está falando de renova, suplementos de colágeno, é válido para a saúde? Ou seja, renova suplementos de colágeno, é válido para a saúde? Eu vou deixar você responder, É, porque eu sou muito incisivo com ela. Mas... sim. É válido para a saúde? Sim. Mulheres, É Roberto, pouquinho. pouquinho. Mas e um colágeno de boa Volta de qualidade. um colágeno, 22. Tem colágeno que é absorvido, pessoal, 15% que vocês compram. Paga uma fortuna. Esses, exatamente. Né? E não Paga vale uma a fortuna. pena. 15% que vocês pagam. A mulherada adora gastar dinheiro com A colágeno. mulherada enlouquece com colágeno, né? Porque Deus me livre. Falando em Inclusive, colágeno, por é falar mesmo em... da nada. Tem dois tipos de colágeno atualmente que a gente suplementa, né? O colágeno da pele, que essa que a mulherada quer muito, e o colágeno tipo C2, que ele é um tipo de colágeno diferente, que é direto para cartilagens, né? Ele é muito para essa questão de quem tem as artrites, né? Quem tem desgastes das articulações, ele ajuda também na melhora da dor. Né? O colágeno, hoje eu indico como é o nome daquele colágeno, doutor? O líquido que o senhor prescreveu uma Colamin. vez. Colamin, sensacional. Este colágeno, ele vem com 75 padrões quânticos. Ou seja, ele é absorvido em relação ao que você vibra. As vibrações que elas vão se identificando. Sensacional. 95 a 97% de absorção por dose. Mas também é um investimento, viu? Então, o negocinho é caro. E tem um Mas é um turnover. investimento em você. O turnover, o alimento saudável são indicados para diminuir o nível de ansiedade. Quais? Pronto. Alimentos que, para a gente diminuir o nível de ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar o intestino. Por quê? Porque nós produzimos a maior quantidade de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, no intestino. Né? Então, assim, a gente precisa, não é um alimento, mas a gente precisa melhorar a qualidade, a saúde intestinal. E para isso, a gente tem alguns alimentos, as fibras pré-bióticas, né? A biomassa de banana verde, a É colamin o inulina, nome do colágeno, tá, querida? E tem isso. o colágeno que o colamin é de uma fábrica chamada Physioquantic. Você pode ver www.physioquantic.com.br. E o colágeno que é de uma outra, só tem 2 laboratórios desse no Brasil, é www.quantumbio.com.br. Os dois têm basicamente a mesma capacidade de absorção. Um pouquinho diferente de um para o outro. Mas, assim, a capacidade de absorção do colágeno giram em torno de 93% a 97%. Só terminando de responder a pergunta da ansiedade, existem alimentos que são fontes precursores da serotonina, né? Que são precursores do L-triptofano. E os alimentos fontes de vitamina B6 também ajudam bastante. Então, banana, aveia, os grãos integrais. Por exemplo, vamos pensar assim numa refeição, numa ceia para dormir. Banana, abacate e canela. A canela é sensacional para a ansiedade. É, Né? é, um, Então, é, um, é um
reorganizador de metabolismo. Isso, então esses 3 alimentos eu vi são interessantes para ansiedade. Né? Existem alimentos que possuem colágeno, foi outra pergunta que tem. Colágeno ele é uma fonte de proteína. Né? Então, os alimentos, fonte de proteína animal, eles vão gerar o colágeno no organismo. E lembrando também que para a gente produzir colágeno, a gente precisa de vitamina C e precisa de silício, que é outro mineral também. Né? Então, são... As datas que vamos falar depois, tá? Isso, é outra live, que é um mineral e a gente precisa de silício também. Mas, naturalmente, o colágeno ele vem de fontes proteicas. Então, carne, frango. O C2, foi fabricado a partir do pé de galinha. Vocês já repararam, por exemplo, quando você faz uma galinha cozida, você coloca na geladeira, quando você abre a vasilha, tá parecendo uma gelatina? Aquilo ali é o colágeno. Isso é colágeno. Ela está no Nordeste, ela está falando disso. Se colocar a pé de galinha aqui no Sul... Ninguém come isso aí, né? É uma afronta. É ali que pois é ali que estou lá. É ali que estou falando. Mocotó. No Mocotó, exatamente. Fonte fantástica de colágeno. É fonte fantástica. Tem uma pergunta para você. Canela aumenta a pressão? Ao contrário. Né? Porque o pessoal às vezes acha que a canela aumenta a pressão. A canela ela tem uma fama termogênica. Né? E é termogênico aumenta a pressão. Mas existem várias vias de um alimento ativar a termogênese. Ele pode ativar a termogênese via vasodilatação e via aumento de temperatura corporal. Né? A canela, ela não aumenta a pressão, ao contrário, ela ajuda até a abaixar. Tem uma pergunta da Isabel, para você, que falaram em frutas. Sim. Falamos em frutas, sim. E quanto a legumes cozidos, perdem muito em vitaminas? Podes explicar resumidamente isso? Posso. Os legumes, normalmente, eles são fonte de vitaminas e minerais hidrossolúveis. O que significa isso? Eles têm uma solubilidade grande em água. Então, toda vez que eu cozinho um legume na água e jogo essa água do cozimento fora, grande parte dos nutrientes está indo embora ali também. Né? Qual é a melhor forma da gente conseguir fazer legume para manter os nutrientes? No vapor. Tá dando risada? Cozinhar no vapor. Eu tô sofrendo, tá colocando aqui. Eu adoro pé de galinha. Pé de galinha, eu vi. Tá vendo que tem baiana aí nessa live, viu? Aqui, lá de cima, cozinhar no vapor e rapidamente. Então, o brócolis, para ele ficar no ponto, ele não pode ficar aquele brócolis molengo, ele tem que ficar um pouquinho durinho. Né? A gente come até o osso do pé da galinha. Por isso que deve estar com a pele maravilhosa, né? A cutis. Cabra da peste. Eu adoro a doutora Patrícia. Tá vendo? Ótimo. Então, a melhor forma da gente cozinhar os legumes, para não perder muito, é no vapor e rápido. Né? Ao dente, vamos dizer assim. O choque, né? Al dente, né? Você ele mantém todos os nutrientes aí. E se você usar uma coisa chamada crucíferas, e a mulher também usa 2 a 3 vezes por semana, a probabilidade de você desenvolver qualquer desequilíbrio dentro do sistema do homem, da próstata, da mulher, do seu sistema mamário, diminui muito, pessoal. Muito. Então, as crucíferas, brássicas. Esse é o equilíbrio que eu falo para vocês. Exatamente. É isso aí. É um negócio que pode vir o que vier. Não é, doutor? Com certeza. Mata no peito e ainda faz gol de cabeça. Bate escanteio, mata no peito e faz gol de cabeça. Né?
Qual é o Esse bicho segredo, tá, né? gente? O segredo é que não tem segredo, né? Por que que a gente fala assim? É tão clichê, Vamos, mas é tão verdade. Quando a não gente fala tem, assim, vai o cair. segredo da alimentação saudável é alimentação colorida e variada. Se você tem vários alimentos diferentes durante o dia, alimentos naturais, legumes, frutas e verduras, e você consegue várias cores no seu prato, você vai ter todos os dias uma grande quantidade de nutrientes. Então, comer colorido, variar a alimentação, comer vários tipos de Tá legumes e dizendo aqui, ó, verduras. nordestino é outro nível. Tá vendo? E aí você consegue, quanto mais diferente for seu prato colorido, mais nutriente você vai ter, mais você vai conseguir vitaminas, minerais, fibras, compostos bioativos, você vai conseguir fortalecer seu sistema imunológico. Então, essa é a dica melhor. Variar a É alimentação disso que o natural. nordestino gosta. Aí, você viu aí? Ó? Ô, O Gal, doutor Gal tá falou aqui, ó. aí. Disse assim, ó, Beijo, baiano Gal. gosta mesmo de coco, cocada, água de coco. Também, meu filho, Ó, água de coco rica em potássio, a acertei em tudo, né? hidratação. Acertei em tudo. Se você souber o que tem dentro desse negócio, é um negócio fantástico. Ó, Não o é? gosto, deixa eu ver aqui. Ó. Quanto orgulho de rever minha ex-estagiária. Você, É! né? Fui Todo estagiária dela. dia eu aplaudo. Né? Graça Perdigão, maravilhosa. Parabéns, doutora Patrícia. Eu já dei para ela meus parabéns antes de começar. Ó, também Oi, gosto de pé de Sol! galinha e verduras. As verduras ficam bonitas e gostosas. Qualquer legume fica bom com pé de galinha, né? E qualquer Pois coisa também. é. Um Bota abraço pé de galinha para cozinhar. e está lá Inclusive, no gente, é Pará. uma coisa interessante para quem não come verdura. Por exemplo, se cozinhar perde, perde, mas é melhor você fazer cozido do que não comer. Então, Eu para vou quem não bater come palma de para jeito você, que eu quero nenhum, ser aqui, eu vou bater palma para você. para quem não come de jeito nenhum, começa cozinhando com a carne, começa cozinhando com arroz, começa botando no feijão e cozinhando junto. Então aí é importantíssimo. Você já começa a se acostumar com aquele alimento para ir evoluindo aos poucos. Ninguém vai te obrigar a comer um prato de salada se você nunca comeu vegetal na sua vida de uma vez só. Mas a partir do momento que você começa a incluir na sua alimentação, gradativamente você vai aumentando a variedade, né? Fazendo Isso. as preparações. Eu O não amigo como, por nutricionista aí. exemplo, isso, eu não como, por exemplo, eu não gosto de, eu não como cenoura, eu não como verdura nenhuma. Começa fazendo um bolo de cenoura sem açúcar, ou começa fazendo um arroz de cenoura, uma quinoa com cenoura, né? Alguma preparação, cozinha na carne, né? Bota couve no feijão, né? Suco com Você tem que couve. combinar as coisas que têm Isso, metabolismos similares. Essas coisas exatamente. metabolismos similares, as duas são absorvidas mais ou menos ao mesmo tempo, para que não haja diferença desse tempo de absorção. Isso vai Isso. representar desarticulações e desequilíbrio do metabolismo, da absorção daquilo. Então, Ó, como molho de essas coisas. tomate com cenoura, Oh, isso aí até me deu água na boca. não é? Suco verde, o suquinho verde de manhã. Eu faço Não, sempre aqui em casa. no osso dos animais temos colágeno? Não, Não, não. é na O pele. osso do animal, sabe aquela parte de dentro do osso do animal que ela parece a Torre Eiffel? O tutano. Aquilo é nutrido, aquilo é uma matriz. É dali é que existe o turnover. O turnover é assim, ó, o que gasta, o que entra. O que gasta e o que entra. O que gasta e o que entra. A mulher começa a ter esse turnover a partir dos 24, 25 anos. E ela só começa a Absurdo. tomar, né? O turnover leva de Isso é um 2 a 4 anos absurdo. para você igualar. Protesto. Não, gente, a mulher começar a perder colágeno com 25 anos de idade, pelo amor de Deus, né?
Oh, Tem meu ba- Deus, por quê? Aí Né? vocês têm ideia de quando é que o homem entra em andropausa? Aos Lá pros 35 40. anos. Ah, é? 35, é? Pelo menos não é tão injusto.